Tudo bem? Eis a pergunta: criança com TDAH consegue aprender, professor Gert? Eu tenho um filho com TDAH. Será que meu filho consegue aprender a escrever, ler? Será que meu filho com TDAH vai gostar de matemática um dia? Ele tem tanta dificuldade com números, dificuldade com a leitura, dificuldade com a escrita. Ele não gosta de fazer atividade que vem da escola, ele não quer fazer em casa. Eu boto ele para estudar, ele não consegue resolver as questões. O meu filho consegue aprender? São questões que a gente ouve no dia a dia. E a minha resposta é: consegue sim. A criança com TDAH aprende e aprende bem. Sempre relacionado à questão da aplicação da aprendizagem. Sempre digo, pai, mãe, você que é mãe, você que é pai, utilize a linguagem com seu filho da forma seguinte: vamos brincar de aprender. A criança, quando vem da escola, ele vem cansado. Deixa a criança dormir, relaxar um pouco, depois você chama ele: meu filho, vamos brincar de aprender, sempre utilizando o quadro branco. Se você não tem um quadro na sua casa e vai utilizar somente o caderno e o livro, essa criança ela vai ficar travada. Porque o livro e o caderno já denota uma sala de aula. Quando a criança vê um livro e vê um caderno, ela já se lembra de uma sala de aula. Já vou estudar. Isso trava a criança, isso bloqueia a criança. Mas o quadro é um objeto de sala de aula, é verdade. Mas quando você usa um quadro na sua casa e você utiliza dois pincéis de cor diferente, pode ser azul e preto, azul e vermelho, cores diferentes. Mas quando você utiliza o quadro na sua casa e você diz para o seu filho ou sua filha: vamos brincar de aprender, vamos para o quadro, vamos brincar de aprender, vamos, ela vai interagir bem. Comece fazendo desenhos, comece fazendo desenho. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma atividade que foi desenvolvida com criança com TDAH. E essa criança de início, ela não conseguia ficar quieta no lugar, ela corria o tempo todo, não parava quieta. E com muita paciência, com muita cautela, com jeito, aconselhando os pais e trabalhando com essa criança conseguiu desenvolver. A questão é saber ter calma e trabalhar a criança. Por exemplo, eu quero mostrar para vocês uma atividade de matemática. Claro que é uma criança com TDAH, você não vai aplicar um conteúdo de matemática, um conteúdo que ele não vai entender. Você precisa aplicar o conteúdo de matemática bem básico para ele desenvolver lentamente aos poucos. E você vai começando a deixar mais complicado e ele vai desenvolvendo na aprendizagem, porque ele já pegou a base. Tudo bem? Então, eu vou mostrar. Aqui está uma atividade, tá certo? O número aqui, você pode procurar isso na internet, você vai encontrar na internet, você pode baixar, mandar imprimir. Os números aqui você vê, são dados que tem aqui, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Você pede para a criança colocar no quadro branco o dado que tem aqui em cima, todos eles, olha só. Coloca dentro e depois a criança vai fazer a somatória. 34 mais 1, ele vai responder no resultado aqui do lado aqui. Tudo bem? Eu fiz isso no papel, trabalhando com essa criança já há alguns dias e ela vai absorvendo. O que acontece? Hoje eu consegui trabalhar essa criança no quadro. Eu montei a matemática simples, tá certo? Para essa criança responder no quadro. E ela conseguiu responder. Por exemplo, 0 mais 7, a criança consegue responder. Você faz todos os números de azul ou preto, contanto que a resposta seja de uma cor diferente, porque a criança ela vai querer um pincel de cor diferente, ela quer dar destaque na sua resposta. E tem mais, essa criança, quando ela acerta nas questões dela, papai e mamãe, ela vai querer que você faça isso.
tá certo? Que você deu ok, você sempre dando ok e parabenizando a criança pelos acertos que ele fez. Olha só, 9 mais 1, colocou 10. 25 mais 5, ela somou, ela colocou 30. Então você pega e dá um ok de certo. E sempre parabenizando a criança pelos acertos que ela está fazendo. A criança com TDAH, muitas, não são todas, mas a maioria delas, quando elas erram uma questão, elas querem parar, porque elas não gostam de errar, elas gostam de acertar. Mas quando a criança errar, você tem que aplaudir a criança, porque só erra quem tenta resolver e acertar. Quem não tenta fazer certo nunca vai errar, mas só erra quem tenta fazer certo. A segunda questão que eu trabalhei com essa criança com TDAH, que é um bloqueio terrível na questão da leitura e escrita, foi justamente isso daqui. Olha só como é fácil. Você encontra na internet. Olha só como é fácil. Para onde você procurar, vai gerar uma palavra. Para onde você for. Tá certo? E ela vai aprender. Juntar a letra, formar sílaba, juntar sílabas e formar a palavra. O que acontece? Aí você vai pegar isso daqui, por exemplo, e vai escrever aonde? No quadro o seguinte. Eu vou pôr aqui um F com A mais D, um D com A. E ela vai aprender, tá bem? Ela vai aprender a formar a palavra. Um F com A, Fá, um D com A, Dá. Então, o que nome dá? Você vai aos poucos. Se ela não conseguir identificar a sílaba, você vai ajudar ela a juntar a letra e formar a sílaba. Depois, formar a palavra. Um F com A, eu não sei. Um F com A é Fá. Então, mãe, a questão da leitura da criança deve se fazer de uma forma bem lúdica, bem simples, sempre utilizando o quadro. Você vê, eu citei palavras, tá certo? Aula de ditado de palavra. E a criança conseguiu responder. Você não pode também olhar, corrigir a criança, porque ela consegue escrever as letras muito próximas, quase imperceptível. Desse jeito, você não pode também corrigir ela, porque ela escreve da maneira como ela consegue escrever, contanto que escreveu certo. E aqui está também, novamente também, ela respondeu aqui, palavra, ditado de palavras. A criança aprende, contanto que os pais saibam trabalhar seus filhos em casa. Tudo bem? Sempre trabalhando com seu filho, tá certo? Essa é mais uma dica do canal Psico Aprender, matemática, escrita e leitura. E vou mais adiante, o ditado de palavra. Então a criança com TDAH tem facilidade de aprender quando você desperta nela o desejo pela aprendizagem. Tá certo? Nunca bloqueie essa criança. Se ela errar, nunca brigue com ela. De jeito nenhum. Pelo contrário, aplauda essa criança. Aplauda essa criança. Tudo bem? Fica aqui mais uma dica para você estar trabalhando com a sua criança a questão da matemática. Se você vê que seu filho não consegue resolver essas questões de matemática, parece estar tão difícil, você pode trabalhar também de uma forma bem simples. Como? Você pode trabalhar com ela da seguinte forma: 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, e vai na sequência. 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, e dá para ela responder as questões aqui. E você pergunta, quanto é 1 mais 1? Se ela não souber, você ajuda ela a aprender. 1 mais 1 é 2, faz o 2, ela vai fazer o 2. Quanto é 1 mais 2? Eu não sei, ela está aprendendo, você vai ajudar. 1 mais 2 é 3. Quanto é 1 mais 3? Eu não sei ainda, ela está aprendendo,
volta a repetir. Então você vai 1 mais 3 é 4 e assim até terminar a tarefinha pequena. E com o tempo ela vai desenvolver e você vai se sentir realizada em ver seu filho desenvolvendo. Não desista, o seu filho tem plena capacidade de aprender. Tenha prazer com seu filho e tenha prazer no canal Psico Aprender. Até mais e até a próxima dica.